Chegada de Sampaoli parece ter dado vida nova ao Coringa. Gerson está enchendo os olhos dos rubro-negros, que estão felizes por tê-lo de volta, desbanjando aquele futebol maravilhoso que o flamenguista já conhece. Mas será que só o carinho e o conhecimento de Sampaoli e a Gerson foram responsáveis pela recuperação de seu futebol? Vamos falar sobre aspectos táticos dessa melhora do Gerson, que são, sim, muito determinantes. Então vem comigo e vamos falar de tática sem tatiquez. O Coringa voltou, aparentemente jogando numa função diferente. Ele já jogou muito com o Jorge Jesus, jogou bem com o Rogério Ceni e agora muito bem com o Sampaoli. E a gente pode projetar como ele jogava com o Sampaoli no Olympique. Já falei muito sobre isso nesse vídeo que você pode ver aqui no banner, mas até lembrando um pouco sobre ele e projetando também através do posicionamento que ele tem apresentado nos poucos jogos desde que o Sampaoli chegou, a gente tem como falar e concluir algumas coisas, inclusive com campinho, imagem, dados. Então vamos ter um vídeo bem completo. Tá? Queria convidar vocês a se inscrever no canal e a deixar o like. A gente tem que chegar a 50 mil inscritos até o fim do ano. É uma meta importante para o canal, para a gente ter mais voz. Queria falar para vocês que os membros do canal do Falso 9 têm acesso a uma transmissão tática que eu faço durante todos os jogos do Flamengo, além de um chat. Nesse chat, a gente pode, inclusive, sugerir pautas como essa. Você pode clicar na descrição do vídeo e se tornar membro do canal. E aí, a gente te coloca num grupo, num canal onde eu faço transmissão tática e também num chat onde a gente troca ideia, tá bom? Bom, primeiro vamos lembrar como que ele jogava com os outros técnicos e como que o posicionamento funciona com o Sampaoli, né? Com o Jorge Jesus, essa imagem é do SofaScore, ele acabou fazendo muitas funções no meio de campo, mas ele basicamente era um jogador predominante no meio, né? No centro do gramado, balançando pelos dois lados, mas jogando ali muito mais entre intermediárias, entre uma intermediária e outra intermediária. Ele tinha uma função alinhada com o William Arão, que fazia a saída de bola por dentro, e o Gerson acabava dando apoio a essa saída de bola no corredor central do campo. Com o Rogério Ceni mudou um pouco essa dinâmica. O Arão também fazia a saída de três, mas o Diego Ribas era quem dava esse apoio. Então o Gerson com bola, ele funcionava quase como um meia, centralizado, dando apoio dos dois lados e com muita entrada na área, com bastante entrada na área comparado ao que tinha com o Jorge Jesus. Então era uma função centralizada também, porém mais avançada em campo. Tá? E isso é importante você entender. Já o Sampaoli utiliza o Gerson numa faixa muito menor do campo. Esse mapa de calor não é dos últimos jogos do Gerson no Flamengo, mas da temporada inteira que ele atuou junto com o Sampaoli no Olympique. Dos últimos jogos você vai ver bastante coisa parecida, tá? O Gerson faz uma presença muito importante na meia esquerda, até jogando como ala esquerda em alguns jogos ou alguns momentos de jogos. E sobre isso a gente pode refletir sobre o posicionamento dele bem mais avançado, né? O Sampaoli, inclusive, disse que o Gerson é um dos melhores jogadores que ele já treinou na carreira. Ele já treinou o Messi, né? Só para lembrar, ele já treinou o Messi. Bom, colocando aqui o time que enfrentou o Maringá, a gente consegue entender ali, já deixei destacado o Gerson, o espaço que ele tem para jogar e as dinâmicas que envolvem ele, né? Então, o Cebolinha em campo e o Ayrton Lucas em campo geram um posicionamento diferente para o Ayrton e também para o Gerson, né? Então, o Ayrton fazendo essa saída de bola, o Cebolinha bem aberto e o Gerson se aproximando dele para dar apoio a esse ataque que chegava basicamente com o Cebolinha de um lado, o Wesley do outro. Só que o Pedro, por ser o centroavante, e o Gabigol, por sair muito por dentro, eles acabam gerando uma dinâmica que naturalmente vai abrir espaço para que o Gerson possa atacar esse espaço. E foi o que a gente viu, inclusive, em um dos gols do Flamengo contra o Maringá. O Gerson atacando esse espaço, fazendo gol
né, um espaço na meia esquerda, né, ocupando esse espaço entre o corredor central e o corredor lateral que estava ocupado pelo Cebolinha. Como o Cebolinha é destro, eventualmente ele vai puxar para dentro. E o Gerson, mais do que o Ayrton Lucas, é responsável por executar essa ultrapassagem por fora e fazer jogo de linha de fundo, como fez em vários jogos também, né, em vários lances dos dois jogos. Então aqui um exemplo do Gerson atacando pelo corredor lateral e o Ayrton mais preso. Aqui o Gerson atacando o espaço, o Ayrton fazendo aqui a linha de fundo e o Gerson por dentro atacando o espaço que o Pedro e o Ayrton tentavam induzir para ele. O Ribeiro metendo a bola, foi até um gol anulado, onde o Gerson vai fazer linha de fundo e vai dar a bola para o Gabigol. Aqui o Ayrton faz parte da saída de 3 e o Cebolinha não estava em campo. E aí o Gerson faz o quê? Se projeta nesse espaço e passa a receber essa bola numa dinâmica ali com o Everton Ribeiro, tá? Então, se a gente colocar o jogo contra o Maringá também, se for colocar o jogo contra o Maringá, vai ver o gol dele, por exemplo, que ele atacando as costas ali da defesa, na zona ali que seria de Ayrton, Cebolinha e dele, tá? Então, muitas dinâmicas por esse lado esquerdo e o Gerson responsável por muitas delas, né? Potencializado por esse sistema ocupando uma faixa menor do campo. E aí, vamos para alguns indicadores de desempenho, né? Indicadores de desempenho do Gerson, com o Jorge Jesus, com o Rogério Ceni e com o Sampaoli. E esses indicadores vão refletir muito daquilo que foi cada time. Lembrando que o jogador, dentro de um sistema, ele é causa e é efeito. Ele acaba sendo, alguns acabam sendo potencializados e outros acabam sendo parte ali daquele organismo. A gente pode dar o exemplo do Ayrton Lucas, por exemplo. O Ayrton Lucas é um dos poucos jogadores que estava sendo potencializado no sistema do Vitor Pereira. Agora, o Ayrton Lucas faz uma função que também está jogando muito bem, mas sem o mesmo destaque, sem a mesma frequência de gols, de assistência. Ele está fazendo ali uma saída de 3 muito mais vezes. O Gerson, com o Vitor Pereira, era o primeiro volante. Como eu expliquei para vocês, com relação um dos volantes, com relação ao Jorge Jesus, ele fazia o apoio na saída de bola. Com o Rogério Ceni, ele fazia o meia central. Agora, com o Sampaoli, ele faz um meia ponta esquerdo, e isso faz muita diferença nos indicadores, né? Então, olhando os dados aqui, a gente vê em gols, por exemplo, como ele faz muito mais gol, né, jogando com o Sampaoli, por conta dessas dinâmicas que geram o ataque dele ao espaço, e ele ataca muito bem o espaço. O Gerson tem muita força no avanço e teve a sua formação como um meia, então isso é interessante saber como explorar, e o Sampaoli fez uma mudança de posicionamento dele que deu muito certo no Olympique e está dando certo de novo no Flamengo. E isso fica um recado também para muita gente na torcida, especialmente na internet, que fica resistente a qualquer mudança de posição que o técnico faz nos jogadores, né? Se o técnico muda um jogador de posição, rola hashtag fora técnico antes do jogo e dizem que ele é pardal. Então o Sampaoli acertou essa mudança, então ele é pardal, né? Vamos lá. Então, número de finalizações que ele tentava, né, com o Rogério Ceni era maior, ele ficava muito mais centralizado ao arco ali, tinha muito mais vontade de chutar do que de cruzar, né? Não tinha ângulo para cruzamentos. O número de passes, mais passes ali com o Ceni, por quê? Porque ele ocupava uma zona central de um time que retinha muito mais a bola do que o time do Jorge Jesus. Com o Sampaoli, ele participa menos do jogo porque ele está numa zona mais avançada. Mas esse dado aqui posterior, de 91% dos passes certos, com o Rogério Ceni ele já tinha, só que eram passes mais numa zona mais folgada do campo. Esse número para um meia ponta de 91% de passes certos é um absurdo, gente. É um número absurdamente alto, porque jogadores que arriscam a quantidade de passe que o Gerson arrisca, que jogam numa zona tão congestionada como o Gerson joga, e acertam esse número de passes, esses caras são extremamente efetivos no jogo. Então, é muito importante entender e contextualizar como esse 91% dele de passe certo com o Sampaoli é melhor do que os 91% de passe certo com o Ceni e melhor do que os 90% de passe certo com o Jorge Jesus.
Passes longos, agora ele tem muito menos passe longo. Por quê? Porque joga numa faixa de campo já muito avançada. Já não tem tanto campo à frente dele. Então não tem como fazer muito passe longo. Né? Com relação a essa diferença entre o Gerson com o Ceni e o Gerson com o JJ nos passes longos, ela é óbvia, né? O time do JJ acelerava muito as jogadas. O time do Ceni tocava muito lateralmente, assim como o time do Sampaoli. Os times que tocam mais lateralmente, quando dão um passe longo, um passe mais vertical, geralmente eles tendem a ter um acerto maior. Por quê? Porque tem mais paciência na troca de passes. O time do JJ acelerava muito o jogo. Tinha aqueles caras voando fisicamente. E aquele time encantador, o melhor de todos, mas gerava um erro maior também. Né? Com relação a dribles, ele sempre tem um aproveitamento muito bom, é um drible de força, né? E com o Ceni ele tinha que driblar mais vezes, né? Até pela zona do campo. Agora ele mais coloca na frente do que dribla. Duelos aéreos, até pela zona do campo onde atuava e pela quantidade de vezes que o time perdia a bola com o JJ, ele tinha realmente um dado muito acima, né? De duelos aéreos, de quantidade de disputas. Interceptações, ele acabou tendo dados muito parecidos ali com o Ceni e com o JJ. É natural que ele não tenha tanta interceptação agora com o Sampaoli, porque joga muito mais avançado. E as recuperações no campo de ataque com o Sampaoli aumentam. Por quê? Porque ele agora é um jogador da parte mais ofensiva do campo, né? Mas de todo modo, números parecidos. E aí tem assistências para chute, sempre muito alta, né? Então ele é um cara que sempre encontrou os companheiros. Mas esse outro dado aqui, toques na área, ou seja, vezes que ele toca na bola dentro da área. Veja como o JJ, ele tinha 0,7 vezes tocando na bola dentro da área. Com o Ceni, 2,2, com o Sampaoli, 1,9. Ou seja, é um cara que entra muito mais na área nesse contexto desses outros técnicos que o colocaram para jogar mais ofensivamente. O Ceni mais no corredor central, o Sampaoli mais nessa meia ponta aí, nesse lugar que a gente chama de meio espaço, mas não é um nome legal, tá? Meio espaço que é entre o corredor lateral e o corredor central. Desculpe aí pelo tatiquês. E aí, também o número de segundas assistências está parecido. Então, ele tem muito mais impacto em gols e assistências e, especialmente, nesses passes numa zona mais congestionada. É um jogador que ajuda agora a clarear o jogo e a construir chances para o Flamengo. Né? E ele fez muito isso com o Olympique de Marseille. Então, o Gerson com o Sampaoli é potencializado e viveu no Olympique de Marseille a melhor fase da sua carreira. Agora no Flamengo, dado o nível de enfrentamento, que é parecido até com o Campeonato Francês, mas eu acho que ainda abaixo, especialmente fisicamente, o Gerson tende, inclusive num time melhor, né? O Olympique era o segundo melhor time da França, o Flamengo é o melhor time do Brasil. Então, agora o Gerson tende a crescer ainda mais nas mãos daquele que foi o técnico que o mudou de posição. Tá bom? O que você acha da nova função do Coringa? O que você acha do trabalho de Sampaoli até aqui? Comenta aí no vídeo, se inscreve no canal, deixa o teu like, vira membro, contribui aí com o nosso trabalho, tá bom? Fui!